Se acontecer algum problema conosco, alguma coisa ruim ou algum incidente, todas as coisas boas e até mesmo as coisas ruins e tristes, tudo está dentro da soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Isso significa que tudo está dentro do plano dele, não existe coincidência. Os ímpios, eles pensam que Deus não existe, então eles acreditam na coincidência ou na sorte. Eles pensam dessa forma, mas isso é um pensamento errado, porque a Bíblia claramente diz que o Deus vivo, por exemplo, se não se vendem 2 pardais por uma moedinha, né? A vida dos pardais não é tão importante, mas até mesmo a morte dos pardais está dentro da soberania de Deus, dentro do consentimento de Deus. Então, nos nossos problemas, ou coisas boas ou ruins, está dentro do consentimento e da soberania de Deus. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Por, por que Deus permite que coisas, acidentes ou incidentes, coisas aconteçam na nossa vida? Que você possa saber que tudo está dentro do consentimento de Deus. Ou seja, existe um propósito, existe um plano. E o que é? É para nos fortalecer, para que nós possamos nos tornar fortes. O plano de Deus é Gênesis 3,15. Jesus Cristo esmagou a cabeça do diabo. Então agora, nós que somos filhos de Deus, Ele quer que nós vençamos o diabo. Então, para que nós possamos vencer o diabo, Ele nos fortalece. Então, os problemas que temos hoje é para nós nos fortalecer, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos fazer a grande comissão, para que as pessoas possam ser abençoadas. Então, para isso, então o que nós precisamos fazer? Através da oração e da adoração. Precisamos entrar dentro desse lugar. Porque se acontecer algum problema na sua vida, você não pode ser incrédulo. Existe um propósito de Deus, existe um plano de Deus. E esse plano é que você seja fortalecido para você fazer a grande comissão. Aleluia? E se você crer dessa forma, você vai receber uma resposta muito grande. E nesse culto, você vai receber essa resposta. Então, qual é o plano absoluto de Deus? É que todos possam ser evangelizados, escutem o evangelho e serem salvos. Então, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Paulo. Ele ficou 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo a evangelização. E então ele volta para dar relatório para a igreja de Antioquia. Então, graças à oração de vocês, nós conseguimos evangelizar através da graça de Deus. Muitos gentios foram salvos. E quando ele relatou isso, nesse lugar tinha judeus. E eles começaram a falar que os gentios precisavam crer, né, obedecer a lei de Moisés, senão eles não eram salvos. Então, eles falaram, Paulo, você fez um bom trabalho de evangelizar, mas só com isso eles não vão ser salvos. Eles precisam ser como nós, judeus, que obedecemos a lei de Moisés. E então, tinha alguns judeus ali que falaram isso. E quem que estava certo? Os gentios simplesmente não podem ser salvos apenas por crer em Jesus Cristo? E então, o apóstolo Paulo e Barnabé vão até Jerusalém e relatam o que aconteceu. E isso está escrito aqui no capítulo 15 de Atos. Então, até mesmo essa contenda que houve dentro da igreja foi consentimento de Deus. Por que Deus permitiu? Para que a igreja pudesse ser fortalecida, para que eles pudessem fazer a evangelização. Aleluia? Para que eles pudessem claramente saber qual era o propósito de Deus.
Então, o plano absoluto de Deus é, primeiro, o plano absoluto de Deus. Vamos ver a história de José do Egito. José tinha muitos problemas, mas José sabia que todos os problemas que ele viveu estavam dentro do consentimento de Deus e existia um plano maravilhoso. Então ele recebeu uma resposta muito linda. Ele perdeu a mãe quando era criança, muito jovem, e Jacó tinha 3, 4 esposas e os irmãos dele, que nasceram de outras esposas de Jacó, faziam bullying com ele, mas Deus, em especial, abençoou José porque ele perdeu a mãe muito cedo. E então os irmãos, com inveja, tentaram matar José, mas decidiram não matar ele. E venderam ele como escravo. E então José se torna um escravo do Egito. E naquele momento José, ele se entristeceu. Ele não se entristeceu. Ele tinha certeza que estava dentro do consentimento de Deus, da soberania de Deus, e que Deus que estava permitindo ele passar por aquilo. Ele entendeu isso. Então, quando você entende isso, sabe o que você faz? Você ora. Quando você ora, você é fortalecido. Então, dentro dessa graça, Potifar, né, que era uma pessoa muito grande dentro do Egito, levanta José agora para cuidar das coisas dele. E agora a esposa de Potifar tenta, né, José, mas José se mantém firme. Porém, essa mulher mente para Potifar e José então é preso. Então, se acontecesse isso com você, provavelmente você ia duvidar se Deus realmente existe, porque você fez uma coisa correta, mas você acabou sendo preso. Mas José continuou firmemente acreditando que estava dentro do consentimento de Deus, de que Deus queria fortalecer ele, de que ele estava dentro do plano de Deus. E então, quando José completa 30 anos de idade, José se torna o primeiro-ministro do Egito para salvar muitas pessoas. Ele entendeu que foi para salvar muitas pessoas que ele passou por tudo aquilo. Porque por 7 anos, né, viria a fome e José estava preparado para isso. Então, José, ele faz uma declaração para os irmãos dele, ali no livro de Gênesis, capítulo 50, no versículo 20 ao 21. Então, ele entendeu e ele disse assim, ele entendeu qual era o plano absoluto de Deus, e ele disse assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou seja, vocês me fizeram se tornar escravo para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Ou seja, ele aceitou as pessoas que venderam ele dessa forma. E as pessoas que venderam ele estavam com medo.
sabe? Eles pensaram que José, por ele ter tanto poder, ele podia fazer mal a eles, aos filhos deles, mas José faz ao contrário. Ele acolhe eles, porque ele tinha certeza que ele estava dentro do plano absoluto de Deus, dentro do consentimento de Deus. Deus deixou ele permanecer vivo para salvar muitas pessoas. Naquele tempo, o povo do Egito era o maior povo, né, do mundo. E então aqui está escrito que era para salvar muitas pessoas. E qual é o plano absoluto de Deus? Salvar muitas pessoas. Então hoje, vamos voltar para Atos. Então Paulo foi junto com Barnabé evangelizar. E eu falei muito sobre a evangelização, né, a forma de evangelização de Paulo. Eles iam nas sinagogas. Então, onde tinha quem estava nas sinagogas? Eram judeus, né? E às vezes tinha sim gentios para aprender, né, o judaísmo. Mas então, a maioria tinha os judeus ali na sinagoga. E muitas pessoas escutavam o evangelho, acreditavam, mas também tinha pessoas que não acreditavam, que perseguiam Paulo, tentavam matá-lo. Mas Paulo não podia ser morto ali. Então ele ia para outro lugar. Para quê? Porque ele sabia do plano de Deus, que Deus quer salvar muitas pessoas. Então ele não podia morrer naqueles lugares, sendo perseguido. Então Paulo começou a ir aonde estavam os gentios. Se na sinagoga não existisse perseguição, Paulo provavelmente só evangelizaria dentro das sinagogas. Mas Deus, através do consentimento de Deus, ele faz com que Paulo seja perseguido. E Paulo, ele compreendeu esse propósito, compreendeu que Deus queria salvar os gentios também. Ou seja, naquela época, existia os judeus e os gentios, né? Eles chamavam gentios, quem não era judeu. Então, 90% eram gentios. Porque até hoje, os judeus são poucos no mundo. Então, Paulo, vamos ver lá em Atos, no capítulo 13, 47 ao 48. Paulo sabia que eram os gentios, né? Aqui também, Atos, capítulo 15, do 10 ao 11. Vamos ler lá em Atos 13, 47 ao 48. Pois assim o Senhor nos ordenou. 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Amém. O plano absoluto de Deus é que todas as pessoas ouçam o evangelho e sejam salvos. O ser humano é descendente de quem? De Adão. Então, todas as pessoas que são descendentes de Adão Adão foi criado à imagem de Deus, mas foi enganado por Satanás e perdeu toda a imagem de Deus. Ele se tornou escravo do diabo, se tornou um pecador. Então, o ser humano é escravo do diabo, por isso ele é destruído. Nós estamos passando pelo Obon, porque as pessoas acham que os antepassados voltam nessa época. Se eles morreram, eles não podem voltar.
Mas Satanás faz com que as pessoas façam idolatria. Então, a Coreia, a China, o Japão, eles têm essa coisa de ancestrais. Eles não sabem quem é Deus. Mas eles acham que os ancestrais deles são Deus, os antepassados. E eles adoram. E então isso faz com que eles sejam destruídos. As pessoas precisam ser salvas. O ser humano precisa ser liberto de Satanás. Eles precisam ser libertos do pecado original. Todas as pessoas precisam do Evangelho. E esse é o plano absoluto de Deus. Por que está acontecendo esse problema comigo? Primeiro, você precisa saber, é para você ser fortalecido. Para que muitas pessoas sejam salvas. Esse é o plano de Deus, amém? Por que está acontecendo isso na minha empresa? Para que você seja forte. Porque dentro do meu lar está acontecendo isso, para a tua família seja forte, para você vencer Satanás. Para que através da tua família muitas pessoas sejam salvas. Se existir um problema dentro da igreja, Deus tem um plano para fazer a igreja ser uma igreja forte, para vencer o diabo. Para que muitas pessoas possam ser salvas, amém? Paulo entendeu isso. José entendeu isso. E por isso eles conseguiram orar. Amém? Então, nós precisamos ser fortalecidos. A igreja missionária evangélica será a igreja que vence o diabo. E todos os japoneses, 99,7% dos japoneses são gentios, ou seja, são ímpios. O 237 não são só estrangeiros, tá? Antigamente, no Velho Testamento, existiam os judeus e os gentios. Mas no Novo Testamento, né, agora, os filhos de Deus são salvos e os gentios não são só estrangeiros, mas até os japoneses mesmo. Então, dentro disso, existem chineses, filipinos, coreanos, os ímpios. Então, a gente precisa pensar, através da igreja missionária evangélica, como essas pessoas vão escutar o evangelho? Então, existe um plano de Deus aí, um propósito de Deus para nós salvarmos. Amém? Então, nós precisamos, através da oração, os obreiros também, como os ímpios vão escutar o evangelho, né? Como nós vamos anunciá-lo através do campo missionário. Agora nós temos várias formas. Nós estamos vivendo uma era onde tem as mídias, né? As redes sociais. Eu já escrevi um livro, mas não só livro. Hoje nós estamos vivendo uma época da internet, da mídia, YouTube. E todos os ímpios que estão aqui, os gentios que estão aqui no Japão, precisam escutar. E Deus tem um plano. Ele vai nos responder. Amém? Eu creio nisso. Então, dentro disso, dentro desse plano absoluto, existe sempre um empecilho. E esse empecilho é a fortaleza de Satanás. Então, esse impedimento de Satanás sempre é Gênesis 3, 6 e 11, que é se é egocentrismo, desejos carnais e se centralizar no sucesso. Então, José, se ele pensasse dessa forma, mesmo que ele fosse bem-sucedido, ele não ia pensar nos irmãos dele, nem nas outras pessoas. Ele
ele não obteve o sucesso de virar primeiro-ministro para ele. Ele não era concentrado na carne, na vontade da carne dele, mas ele sempre estava dentro da oração, certo? Então, os judeus, né, aqui em Gênesis, eles eram egocêntricos. Eles pensavam que eles foram os escolhidos, que só eles eram aceitos por Deus e que se não fosse igual a eles, ninguém era aceito. Eles tinham esse pensamento muito forte. E então eles não evangelizavam outras pessoas. E isso era a fortaleza do diabo. Então, vamos ler lá em Atos 15:1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Os judeus, eles circuncidavam, né? Mas os gentios, eles não sabiam disso, dessa tradição. E os judeus queriam que os gentios fossem igual. A igreja também pensa dessa forma. Por exemplo, quando os ímpios vêm, eles acham que os ímpios têm que se tornar igual a eles, que já estão na igreja há muito tempo. Não é, sabe? Você vem e se torna um cristão, né? Só porque você vem há muito tempo na igreja. E não existe isso. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo é salvo, amém? Não existe parede, não existe impedimento. Não seja egocêntrico. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo é salva. Se torna filho de Deus e não mais escravo do diabo. E os gentios, eles têm a cultura deles. E precisa quebrar essa cultura, senão não se torna filho de Deus. E porque eles não querem deixar para trás essa cultura deles, eles não conseguem se tornar filhos de Deus. Por exemplo, o Japão tem uma cultura de idolatria. Então, eles acham que eles têm que ir ao templo. Eles têm que fazer as coisas de idolatria deles. E existe uma cultura idólatra aqui. Mesmo crendo em Jesus, eles pensam assim: ah, não, mas é porque eu sou japonês, eu nasci japonês, então eu tenho que ir no templo. Sabe, não existe uma condição de que você não vai ser salvo porque você continua idolatrando. Mas se você continuar idolatrando, você vai continuar fraco. Uma vez eu fui a Kagoshima e eu encontrei uma pessoa que está há muito tempo na igreja. Mas essa pessoa estava cheia de doença. Eu sei que alguns irmãos aqui conhecem essa pessoa. Lá tem uma igreja batista. É uma igreja pequena e na hora que eu vi ele, eu sabia. Essa pessoa, ela está há tantos anos na igreja, mas ela tem cheiro de incenso, sabe? Então, é uma pessoa que ela não parou. Olha, só de você crer em Jesus, você vai para o céu, sim. Mas todo dia, você ligando, acendendo incenso, você está dando uma porta para Satanás. Por isso, aquele homem estava cheio de doenças. Isso não tem nada a ver sobre salvação, ok? Mas o japonês, ele acha que ele tem que cultivar essa cultura. Ah, porque eu sou japonês, eu tenho que fazer incenso, eu tenho que ir no templo. Amado, isso aí veio da China. Até a Coreia também, né? Ela tem um pouco dessa cultura. Então, através desse período de Obon, não existe uma coisa boa. Olha, se os ancestrais, os antepassados voltarem, é incrível, mas eles não conseguem. Então, os coreanos, onde os antepassados morreram, né? Então, à noite, eles colocam comida lá
e eles se dobram. E na casa dessas pessoas que fazem isso, vem demônios. Quando você adora demônios, os demônios vêm até você. E essa cultura, você precisa sair dela, você precisa se libertar dela. Então, quando nós lemos no capítulo 15, 28, versículo 28, está escrito que não existe nada além das seguintes exigências. Só que, se você continuar fazendo essas coisas, você vai ser fraco e Satanás vai trabalhar na tua vida. Então, vamos ver Atos, capítulo 15, 1. Os judeus falavam, eles precisam ser como nós, eles precisam ser circuncidados para ser salvos, mas isso estava errado. Então, Atos 15, 28 a 29. Os gentios, eles tinham a cultura deles e eles precisavam largar disso, mas qualquer pessoa que crê em Jesus é salva e não existe mais maldição sobre a vida dela. É uma bênção incrível. Existe uma coisa que impede você de você não aceitar isso. Você precisa lutar contra a cultura e se libertar dessa cultura. Então aqui está falando sobre idolatria e também imoralidade. Eu vi uma notícia na TV que um menino universitário, ele ficou doente psicologicamente. Olha, se os japoneses vencerem essa cultura de idolatria, eles vão se tornar líderes. E Satanás, ele impede, ele impede. Por exemplo, José, quando ele estava na casa de Potifar, ele era bonito, provavelmente, porque a mulher de Potifar deu em cima dele. E se ele perdesse, né, nessa tentação, José, eu não sei carnalmente como que ele ia se tornar, mas ele não ia alcançar se tornar o primeiro-ministro. Aqui tem remanescentes aqui. Olha, eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre você se tornar líder. Os adultos, eles falam, eu creio em Jesus e eu não vou mais fazer idolatria. Ok, mas sim, só de você não se abaixar diante dos ancestrais, vencer isso, você vai ser vencedor, sim, vai vir vitória na sua vida. Mas os remanescentes, eu acredito que não tem nenhum aqui que faça idolatria. Mas dentro do Japão, existem muitas culturas do diabo para impedir que vocês se tornem líderes. Vocês precisam vencer. Daniel, ele decidiu, não foi verdade? Ele decidiu que ele não ia fazer idolatria, que ele não ia ser enganado pela cultura do diabo. E Deus ficou tão alegre que deu 10 vezes mais de inteligência para ele. E nós vamos ser fortes também quando decidimos isso. Então, para vencer e para receber essa resposta, nós precisamos levantar o baluarte de Deus. Vamos levantar esse baluarte. Esse baluarte é somente Cristo. Atos 1:1. Jesus é o nosso único Salvador que nos libertou de Satanás, do pecado.
O ser humano pecou, se separou de Deus, se tornou escravo do diabo. E Cristo, naquela cruz, ele solucionou esse problema. Ele é o solucionador do problema. Ele é o único salvador. Por que ele conseguiu isso? Porque ele é o Deus verdadeiro. Ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ele nos salvou completamente. Que nós possamos pregar isso dentro de nós. Quando você acredita verdadeiramente no Evangelho, você entende que todos os teus problemas foram solucionados. Acabou. Versículo 3. Atos 1, 3. Aquele que crê nessa verdade, Satanás é derrotado na vida dele. Atos 1, 8. O Senhor derrama o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo. 2. E então, quando você prega isso dentro de você, agora então você vai se tornar uma pessoa que ora a oração 393. Então você derrota essa fortaleza de Satanás. E você, através da oração, você fortalece e levanta esse baluarte de Deus. 3. O 3 é a Santíssima Trindade. Então, existe 7 bênçãos que você recebe se tornando filho de Deus. As primeiras 3 bênçãos é a tua identidade. Agora você é filho de Deus, ele responde às tuas orações. Então, esse 3 é a Santíssima Trindade está conosco. O Deus Pai nos escolheu antes mesmo de fazer o mundo. Para quê? Para que ele fosse glorificado. Jesus Cristo, naquela cruz, ele te libertou, te perdoou. Para quê? Ele destruiu Satanás, para que nós pudéssemos destruir o reino de Satanás. E agora o Espírito Santo entra dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos nos tornar testemunha dele até os confins da terra. Então, a Trindade, ela trabalha dentro do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. Então, essa é a bênção. E você ora pedindo isso. 9. 9 é a resposta sobrenatural. Eu sou filho de Deus. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o evangelista. Que a bênção do trono, a bênção de repreender Satanás, a bênção dos anjos celestiais operarem, que venha sobre a minha vida. Então aqui você tem autoridade. E que a igreja e o local que você está se torne esse local de bênção. E o último 3 é as 3 eras, as 3 gerações. Os pastores, os obreiros e os remanescentes possam ser um só e trabalhar unidos. Então, quando você ora dessa forma, a oração 393, você é fortalecido, que Deus trabalhe sobrenaturalmente na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e que eu possa receber esse poder, que eu possa exercer essa autoridade que foi me dada do céu e que eu possa trabalhar junto com as 3 eras. Então, enquanto você vai orando 3 vezes no dia, sabe, você fica bem, você fica forte, você recebe poder para vencer as trevas. E você não é enganado mais pelas fortalezas de Satanás que tem dentro de você. O propósito de Deus é que através de nós, todas as pessoas, olha, 99,7% dos japoneses são ímpios ainda, que eles precisam ser salvos. Então nós entramos na era da sexta-feira, sábado e domingo. E dos 3 jardins. Então nós precisamos levantar dentro da igreja os 3 jardins. 2, 3, 7, o jardim da cura e o jardim de liderança. Porque nós
temos que ser fortes para que a igreja seja forte, para que a igreja levante esses 3 jardins. Quando a igreja levantar esses 3 jardins, os ímpios serão salvos. Qualquer pessoa que vem de qualquer país vai ser salvo. Qualquer pessoa que entrar aqui vai ser curado. Qualquer pessoa vai poder alcançar a liderança. E Deus, nós precisamos crer que o Senhor, Ele já providenciou. Em todas as coisas existe um plano de Deus. O problema não é um problema. Um problema é para você ser fortalecido. Então, somente poucas pessoas foram participar da conferência de líderes na Coreia. Poucas pessoas ali foram agraciadas e voltaram muito fortes. E quando eu olho e vejo isso, eu quero que no ano que vem, todos os Kokosei, todos possam ir. Até mesmo o Takahiro Kun, que veio aqui na igreja e participou aqui na igreja, estava cantando aqui na frente. Sabe, quando você participa, você é fortalecido. Então, que no ano que vem, todos os remanescentes possam participar da conferência de liderança lá na Coreia para ser fortalecidos. E que nós todos possamos ser curados, aleluia. Todas as coisas, não é culpa do fulano, não é culpa do ciclano, não é problema. Tudo está dentro do consentimento de Deus. E o propósito é que nós possamos ser fortalecidos para que muitas pessoas possam escutar o Evangelho. E isso nós aprendemos a partir do capítulo 15 de Atos. Amém? Vamos orar. Deus Pai, o Senhor nos deu alguns problemas e tudo isso está dentro do teu consentimento, está dentro do teu plano para que nós possamos ser fortalecidos e que muitas pessoas possam escutar o teu evangelho e serem salvos. 99% das pessoas aqui no Japão são ímpios, são gentios, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, para que nós possamos ser como José, Paulo, Timóteo, que a Igreja Missionária Evangélica e todos os santos possam ser fortalecidos através da oração 393 e que nós possamos levantar os 3 jardins e que todos os irmãos possam receber resposta e vitória, que no nosso lar o Senhor possa abençoar e que todos os remanescentes possam ser abençoados. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.